Notação científica. Bom, gente, agora iremos abordar a ideia de notação científica, onde essa ideia é uma forma, um artifício que a gente utiliza para representar alguns números utilizando a ideia de potência. Bom, vamos lá. Primeiro, uma motivação para a gente entender o motivo desse tipo de representação ligada à notação científica. Vejam só esses números. Eles são muito grandes. Vejam só esses outros. Eles são muito pequenos. Bom, números grandes e números pequenos possuem o grande problema de que eles ocupam um grande espaço. A gente tem que gastar muito espaço para ter que representar esses números. E às vezes é até difícil entender e como utilizar, manipular esses números por meio de algumas operações, assim como em muitas outras situações. Mas existe um método chamado notação científica, onde esses números grandes ou números pequenos podem ser representados em um espaço mais reduzido. Bom, vamos à notação científica, como ela é estruturada. Bom, o número x, por exemplo, ele pode ser representado na forma a vezes 10 elevado a n, onde n é um número natural. O número a parte indicada como a, ela tem que atender à seguinte condição. Ela tem que estar entre 1 e 10, sendo que pode ser o 1, certo? Bom, vamos ao primeiro exemplo para vocês entenderem como a gente pega esse número grande e converte para a forma de notação científica, representado na forma de notação científica. Bom, para a gente fazer isso, a gente precisa de 3 informações. Primeira informação, onde a vírgula se encontra. Segunda informação, onde ela tem que parar para atender aquela condição que a gente viu no início, do a estar entre 1 e 10, sendo que pode ser igual a 1, certo? Bom, e aí, pessoal? A terceira informação, tá, é quantas casas decimais a vírgula vai ter que andar para chegar a essa condição. Bom, vamos lá. Primeiro, onde a vírgula se encontra nesse número? Aqui, certo? Quando não aparece vírgula, a vírgula se encontra lá no final. Onde ela tem que parar para atender aquela condição que a gente viu no início? Essa condição aqui de estar entre 1 e 10. Onde ela vai ter que parar? Será que é aqui no 12? Aqui entre o 2 e o 0? Se parar bem aqui, a gente vai ter o número 12, né? E aí não vai atender a essa condição aqui do início. Será que é bem aqui, ó? Aqui vai ficar o quê? 0,12, né? Vai estar entre 1 e 10? Onde é que ela tem que parar? Vamos ver onde vai. Vai ter que ser onde? Entre 1 e 2, certo, gente? Porque entre 1 e 2 vai ficar 1,2. E 1,2 está entre 1 e 10. Obedece àquela condição lá do início, tá? Agora vamos para o terceiro passo. Quantas casas decimais essa vírgula teve que andar? Quantos números ela teve que pular para chegar ali entre o número 1 e o número 2? Vamos lá? Pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casas decimais que essa vírgula teve que andar. Portanto, vamos para a representação. Vejam só, essa é a representação em notação científica. O 10 sempre fica na representação de notação científica, ó, como vocês podem ver aqui no início. O 10 é uma coisa que sempre fica, ó, e ele se encontra bem aqui, tá? 1,2 é o número como ficou, né, onde a vírgula foi parar. E esse expoente aqui, ele é indicado pela quantidade de casas que a vírgula teve que andar. Pronto. É isso aqui que a gente vai utilizar, que a gente vai obter em qualquer representação. A gente vai ter esse cara bem aqui, certo? A gente vai retirar a informação para indicar o expoente do 10. E o 10 sempre é um número que vai sempre se apresentar em qualquer representação de notação científica. O que vai mudar é esse número aqui da frente e o expoente, que é a quantidade de pulos que a vírgula teve que andar para chegar onde a gente desejou, certo? Vamos a um segundo exemplo, tá? Esse segundo exemplo, vejam só. A vírgula agora a gente vai utilizar a mesma ideia de antes. Onde a vírgula se encontra? Bem aqui, certo? Onde ela tem que parar para atender aquela condição lá do início? Ficar entre 1 e 10. Onde é que ela tem que parar? Entre o 0 e o 2? Atrás do 2? Onde? Atrás do 2, né? Porque aí, se ficar atrás do 2, vai ficar 2,0, né? Ou 2, simplesmente. E esse valor vai estar entre 1 e 10, certamente. E aí?
quantas casas decimais essa vírgula teve que andar para chegar lá? Quantas? Se você contar, aí você vai obter como quantidade de casas 9, certo? Que ela teve que pular. E aí vejam só como ficou a nossa representação, gente. Vejam só. O 2,0, como ficou o número. E se a gente for ver aqui, ficou 9 o expoente, só que na verdade ficou menos 9, né? Porque é a quantidade de casas que a vírgula teve que andar. Detalhe. Aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, o expoente estava positivo. Aqui nesse segundo exemplo, o expoente estava negativo, tá? Por que motivo? Para você gravar esse raciocínio, para saber em qual situação é positivo e em qual situação é negativo, você tem que perceber o seguinte. Esses dois números, eles possuem a parte da frente e a parte de trás. Vejam só esse primeiro exemplo aqui, ó. Tá? Essa zona bem aqui, ó, é a parte da frente. Você tem que entender como parte da frente. Essa zona aqui é a parte de trás. Da mesma forma aqui, ó. Parte da frente desse número, aqui é a parte de trás, tá? Aqui nesse primeiro exemplo, a vírgula andou para onde? Andou para frente, certo? Andou para frente. E eu gostaria que vocês associassem a ideia de frente como positivo. Se ela andar para frente, expoente positivo, sendo que o mais aqui não precisa aparecer para saber que é positivo, né, gente? Bom, se a vírgula andar para trás do número, você associa com a ideia de negativo. Andou para trás, expoente o quê? Negativo. Simplesmente isso, tá, gente? Então, eu gostaria que vocês associassem com essa ideia. Deixa eu voltar aqui para ver se vocês conseguiram gravar. Lá? Ó, temos aqui 120 bilhões, tá? Queremos converter isso para a representação de notação científica. Preciso de 3 informações. Vamos lá de novo. Onde a vírgula está, onde a vírgula tem que parar, aqui, pronto, para atender a nossa condição lá do início, e quantos pulos ela teve que andar. Nesse caso aí, nós temos quanto? 11 pulos que ela teve que andar, certo? Pronto, então temos 1,2 vezes 10 elevado a 11. E é 11, o expoente do 10, o 11 é positivo. Por quê? Porque a vírgula andou para frente. E esse número aqui? A vírgula está onde? Aqui. Onde ela tem que parar para atender aquela primeira condição? Aqui. Quantos pulos ela andou? 9, certo? Representação fica como? 2,0 vezes 10 elevado a menos 9. E é menos 9 porque a vírgula andou para trás, tá bom, gente? Mas aí você pensa, professor, por que frente, por que trás? Gente, onde a gente começa a escrever qualquer número, qualquer letra, a gente começa sempre daqui, ó, e termina de escrever o número aqui. Então, eu interpreto isso como sendo aqui a parte da frente e aqui a parte de trás, certo? Bom, continuando. Temos aqui um exercício para vocês tentarem fazer. Pausem o vídeo e tentem fazer aí no caderno, beleza? Então é isso. Aqui é a resposta do exercício, ok? Para quem tentou fazer aqui naquela parte lá, pausou o vídeo e fez, né? Bom, aí vocês podem conferir aí a resposta de vocês e é isso.